Baião, quanto aos jogos do Brasileiro, quanto aos impactos nos números, como fica a vida do Cruzeiro após essa derrota, aliás, após essa vitória deixada para trás, né? Cruzeiro vencia a maior parte do tempo, virou o primeiro tempo vencendo com um gol no finalzinho. Como fica a vida do Cruzeiro com esse ponto somado? O ponto somado aqui é prejuízo, Baião? Ô Cirilo, eu sempre gosto de usar essa frase, que os números são frios. E na frieza dos números, a gente não pode, de forma nenhuma, detonar o empate, nem para o Vasco, nem para o Cruzeiro. Os dois times precisavam da vitória, sim. Claro que precisavam. Mas um ponto para cada um pode salvar um dos dois ou pode salvar os dois. E a gente só vai saber isto no final. Sinceramente, o que eu vou dizer para você é o seguinte, é claro que... qualquer uma pessoa, por mais simples que ela seja, ela sabe muito bem a frase que eu vou falar aqui. Mas é só para reforçar. O empate é melhor do que perder o jogo. Todo mundo sabe. Mas a verdade é que somou um ponto. Abriu 3 pontos do Bahia, e a mesma análise que eu estou fazendo para o Cruzeiro, se é para o Vasco, abriu 3 pontos do Bahia. O Vasco tem uma vitória a mais do que o Cruzeiro, e o Bahia tem o mesmo número de vitórias. Claro que se o Bahia vence um jogo, ele soma 3 pontos e passa o Cruzeiro nos critérios das empates. Mas nós temos, Cirilo, e se eu errar aqui, você me corrige, por gentileza, nós temos Corinthians e Bahia na sexta-feira, Atlético Paranaense e Vasco no sábado, Botafogo e Santos no domingo, e o Santos também tem risco, porque tem 42 pontos, está um ponto acima do Cruzeiro e do Vasco. E o Goiás e Cruzeiro que só jogam na segunda-feira, fechando a rodada. Ou seja, nós temos uma escadinha de datas nos 4 jogos das 4 equipes que estão ali lutando. 4 não, das 5. Aí inclui o Goiás, que estão lutando contra o rebaixamento. Então, continua muito disputada esta posição, esta permanência na divisão de elite. Mas eu não posso negar que as chances do Vasco e do Cruzeiro de permanecer na divisão de elite são muito maiores do que as chances do Bahia e do Goiás. E aí, vocês acabaram de falar sobre os futuros adversários do Vasco. E aí você pega os futuros adversários de todas as equipes, talvez o Bahia tenha um jogo um pouco mais fácil. Que me desculpe os americanos. O Corinthians fora, São Paulo em casa, América fora e o Atlético em casa. Mas olhe bem, eu estou falando em um jogo, e o Bahia só tem 38, ele precisa para passar o Cruzeiro, ele precisa de uma vitória, e o Cruzeiro não pode pontuar mais. Então, eu estou dizendo que ele é franco favorito apenas em um jogo frente ao América. Você pega o Santos, tem Botafogo, tem Fluminense, tem Atlético Paranaense, tem Fortaleza. Não tem vida fácil para ninguém. Você pega o Goiás, tem Cruzeiro, Grêmio, Fortaleza, só que o Goiás só tem 35 pontos e na última rodada enfrenta o América. Então tá tudo aberto e, sinceramente, na frieza dos números, olha, o Vasco vai satisfeito porque não perdeu o jogo e o Cruzeiro, até pelo volume de jogo, eu estava escutando o Edu, ouvindo direitinho as análises do Edu, pelo volume de jogo, pelas chances que o Vasco teve, tanto o Cruzeiro quanto o Vasco poderia ter feito mais um golzinho e ter vencido o jogo. Então, quer saber, Cirilo? Muita gente não vai gostar, mas ficou de bom tamanho, tá, Cirilo?